Saudações a todos, eu sou o professor Charles Camilo e bem-vindos a mais um vídeo de História do Brasil. Na aula de hoje nós falaremos a respeito do processo de redemocratização do Brasil. Nós iremos falar sobre o movimento Direita Já, as eleições de 1985, a Assembleia Constituinte de 1987, a Constituição de 1988 e as eleições de 1989. Desde já, eu desejo a você boa aula e bons estudos. Iniciando a nossa aula falando acerca do movimento Diretas Já. Durante o governo do presidente João Batista Figueiredo, no auge ali do processo de abertura do regime militar, nas eleições de 1982, houve um aumento dos governadores ligados ao partido da oposição, o PMDB. Esses governadores, juntamente com deputados federais, eles passaram a defender um movimento para a eleição direta para a presidência da República. Sendo assim, a sociedade civil, ou seja, artistas, esportistas, jornalistas e a própria população, em especial o meio estudantil, eles passaram a organizar várias manifestações e dentro dessas manifestações envolviam comícios, shows e passeatas. O principal articulador político desse movimento foi o deputado federal Ulisses Guimarães, do PMDB. Existia um grande clima de esperança para que o povo retornasse a votar no presidente da República. Só que, porém, é importante nós compreendermos que em 1984, o deputado federal mato-grossense Dante de Oliveira, ele propõe uma emenda parlamentar, tanto que essa emenda ficou conhecida como a emenda Dante de Oliveira, que defendia eleições diretas para presidente já nas próximas eleições. Só que, porém, essa emenda ela foi rejeitada pelo Congresso. As eleições de 85 elas foram indiretas, tanto que essa eleição se caracterizou por ser a última eleição indireta para a presidência da República. O presidente ele foi eleito por um colégio eleitoral. O colégio eleitoral ele é organizado pelo Congresso Nacional e na eleição, de um lado nós temos o candidato do governo, Paulo Maluf, e do outro lado nós temos Tancredo Neves, que representava a chamada Aliança Liberal, composta por políticos dissidentes do PDS, mais políticos do PMDB. Dentro desta perspectiva, como Tancredo ele caiu nas graças do povo, ele era um político assim muito bem articulado com diversos setores, um político de tradição dentro do cenário político. Ele foi eleito pelo Congresso Nacional com cerca de 480 votos. O Paulo Maluf ficou com 180. É importante nós compreendermos que o Tancredo Neves ele vence as eleições, só que ele não chega a tomar posse. Ele fica hospitalizado durante um bom tempo e quando, praticamente próximo ali de tomar posse, ele vem a falecer no dia 21 de abril de 1985. E o José Sarney ele assume a presidência em decorrência do falecimento do presidente Tancredo Neves. O governo Sarney ele foi responsável por organizar uma nova Assembleia Constituinte. Esta Assembleia Constituinte ela seria responsável por redigir uma nova Constituição para o Brasil, que é a Constituição de 1988, que nós chamamos de Constituição Cidadã. José Sarney ele convoca o Congresso Nacional para que fossem realizadas eleições constituintes e dentro dessa eleição foram eleitos 559 congressistas e essa eleição ela determinou que
essa constituinte que foi criada, ela já iria dar sequência para ser, né, no caso, o Congresso Nacional. Porque dentro da perspectiva política, nós podemos ter duas dimensões. A primeira dimensão é quando o Congresso Nacional ele realiza uma constituinte exclusiva para criar uma nova Constituição. Só que, nesse caso, a proposta foi a realização de um Congresso Constituinte. Esse Congresso Constituinte, o objetivo dele era criar uma nova Constituição, e esse Congresso Constituinte ele iria, né, formar o Congresso Nacional, ele iria dar sequência no mandato legislativo. Ao todo foram eleitos 559 congressistas. O presidente da Assembleia foi eleito o deputado Ulisses Guimarães. O deputado Ulisses Guimarães ele encaminha uma comissão para a criação de uma nova Constituição Federal. Essa nova Constituição, que é a Constituição de 1988, que nós chamamos de Constituição Cidadã, porque ela apresenta as seguintes características. A forma de governo foi mantido o sistema de república federativa, o regime político presidencialismo, as novidades que ela apresenta, principalmente a questão da configuração do racismo como crime inafensável, as eleições diretas e secretas realizadas em 2 turnos, jornada de trabalho determinada por 44 horas semanais, a mídia livre e sem censura, e ela previa ali dentro do seu texto o anteprojeto de reforma agrária, coisa que até hoje é muito debatido dentro do cenário político atual. Outro ponto importantíssimo é justamente a questão do poder que esta Constituição dá para a sociedade civil. É por isso que nós chamamos ela de Constituição Cidadã. Ao todo, ela é composta por 250 artigos. Muitos juristas e cientistas políticos eles consideram a nossa Constituição excessiva demais, ou seja, muito grande, e a partir daí eles percebem, né, uma falta de entendimento por parte dos órgãos jurídicos. Só que é uma Constituição que ela acaba atendendo às necessidades do país e principalmente, né, ela nos dá um poder no qual nós possamos exercermos de fato a democracia representativa. As eleições de 1989, podemos dizer que ela se caracterizou por ser a primeira eleição direta da República Nova. Ela envolveu a participação de todos os partidos políticos. Ela foi realizada em 2 turnos e, no caso, o debate ele ficou ali polarizado entre Luiz Inácio Lula da Silva e Fernando Collor de Mello. Luiz Inácio Lula da Silva ele representava meio que os setores populares, porque o Lula ele teve todo aquele histórico de sindicalismo, de participação nas lutas dos trabalhadores, ele se configurava ali como o candidato do trabalhador. Do outro lado, nós temos Fernando Collor de Mello. Fernando Collor de Mello ele seguia uma dinastia de políticos no estado natal dele, no Alagoas. Ele se tornou prefeito e governador muito cedo, e ele, né, se apresentava como o caçador de Marajás. Então, de um lado nós temos o líder trabalhista e do outro lado o caçador de Marajás. Como essa eleição praticamente ela foi um vale tudo, ambos os políticos, tanto Collor quanto Lula, eles utilizaram-se de meios sujos. Certamente o Collor, como ele tinha o poder da mídia a seu favor e os principais grupos políticos e econômicos do país, ele consegue vencer o Lula nas eleições, tanto, né, que em números o resultado das eleições nós temos os seguintes números. O Lula ele recebeu 31,1 milhão de votos, cerca de 46,97%. E do outro lado nós temos o Collor, que foi eleito com
35 milhões de votos, cerca de 53,3% dos votos. E o Fernando Collor de Mello, ele foi eleito o 32º presidente do Brasil, e dentro, né, das principais particularidades foi justamente que ele foi o presidente mais jovem que o Brasil já teve. Ele foi eleito com 40 anos de idade. E durante o seu governo, que foi um governo tumultuado, inicia-se a chamada Era Collor. Pessoal, muito obrigado por vocês terem assistido o vídeo e até o próximo episódio.